Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Wellington aqui falando com vocês. Bom, espero primeiramente que todos vocês estejam bem, com seus familiares, passando por esse momento difícil que a gente está passando, que eu já tinha alertado vocês lá logo nos últimos dias de aula presencial, né? Que a gente poderia passar por um momento assim. Então espero que todos vocês estejam bem, que estejam se adaptando a esse novo momento. Né? Assim como nós também estamos, nós professores, né? Nós voltamos agora para a escola, nós estamos na escola agora, né? E essa videoaula que eu vou gravar para vocês agora é para a gente dar continuidade naquele assunto que nós tínhamos começado a tratar lá no primeiro bimestre, mais ou menos 3 meses atrás, que nós estávamos falando sobre os domínios morfoclimáticos. Eu tô de máscara aqui, pessoal, mas eu vou tirar para ficar melhor para vocês ouvirem. Eu tô de máscara para servir de exemplo para vocês, para que vocês sempre que saírem de casa coloquem a máscara de vocês e quando necessário, quando possível, permaneçam em casa. Então eu vou tirar para vocês ouvirem melhor. Eu tô dentro de casa, eu tô sozinho, tá? Se vocês ouvirem algum barulhinho aí, ou é cachorro andando ou é carro passando na rua, tá certo? Então, dando continuidade, a gente estava falando sobre os domínios morfoclimáticos, né? A gente já tinha falado de alguns domínios, já estava no finalzinho para a gente fazer a atividade e encerrar esse assunto. Então, como que a gente vai fazer agora? Eu vou terminar esse conteúdo com vocês, tá? Agora falta só alguns slides. Eu sei que já está ficando um pouco maçante essa questão dos domínios morfoclimáticos. Eu falo toda aula a gente revê os slides, mas é necessário para vocês focarem, para vocês fixarem o conteúdo, fixarem os conceitos e os processos, assim como a gente já tinha explicado lá no início, tá certo? Então, eu vou terminar esses slides. Tem turma do sétimo ano que está um pouquinho mais adiantado, tem turma que está um pouquinho mais atrasado. Então eu acho que tem turma que já está lá em Pantanal, ecossistemas aquáticos, e tem turma que ainda está lá em Caatinga, está atrasado lá atrás. Tá? Então eu vou repassar todos os slides de novo para a gente relembrar as características de cada domínio, certo? Vou passar também para aqueles que já viram depois de Caatinga, né? Para aqueles que já viram, então vão ter que ver de novo, né? Mas enfim, é necessário para que todo mundo agora mantenha-se juntos, certo? E depois da aulinha, a gente vai ter, depois da videoaula, tem as atividades para vocês fazerem. Então são 4 ou 5 atividadezinhas assim, rapidinho, só pra gente pegar o fio da meada de novo. E aí essa atividade é a última sobre domínios morfoclimáticos, e a partir daí a gente entra em novos assuntos. Tá certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa videoaula agora. Eu vou apresentar os slides para vocês. Beleza, então pessoal, vamos lá para a aula então sobre os nossos ecossistemas brasileiros, os domínios morfoclimáticos, terminar esse conteúdo já para a gente entrar num novo conteúdo a partir das próximas aulas, certo? Então, como eu já tinha dito, como que a gente vai fazer? Eu vou repassar todos os slides que a gente já viu, assim como eu faço na sala de aula, toda aula a gente faz isso, né? Só para a gente relembrar, já faz um bom tempo que a gente não vê esses slides, só para a gente relembrar do que a gente está falando, e aí a gente continua com mais detalhes a partir de Caatinga, tá? Porque tem uma turma do sétimo ano que ainda está em Caatinga. Quem já passou desse domínio, né, assiste de novo no detalhe, e aí depois pega os assuntos novos, tá? Então vamos lá. Então, só para a gente relembrar, a gente começou a falar então sobre os ecossistemas brasileiros, né, os domínios morfoclimáticos, e aí a gente vai rever de novo o que são esses domínios morfoclimáticos, e a gente vai ver também quais são os conceitos relacionados a ecossistemas, enfim, tá certo? E todas aquelas categorias de organização biológica e ecológica, até a gente chegar aqui no nosso domínio morfoclimático com o nosso querido Aziz Absabi, tá certo? Então vamos lá, já vamos começar rapidinho, vamos passar então. Então só para a gente relembrar. Bom, a gente começou esses slides falando sobre ecologia. Eu falei para vocês que para a gente entender todos os conceitos relacionados aos ecossistemas e aos domínios morfoclimáticos, a gente teria que falar primeiramente sobre ecologia.
certo? E aí eu expliquei para vocês que ecologia é uma palavra que é formada a partir de outras duas palavras, né? Que é eco, né? Que significa casa, eco vem de oikos, né? Do grego oikos, que significa casa, e logia, que significa estudo. Então, neste contexto que nós estamos trabalhando aqui, ecologia significa o estudo da casa. Como assim, professor, o estudo da casa? É o estudo da minha casa? É o estudo da minha casa com parede, com telhado, enfim? Não. Nesse contexto, o estudo da casa está relacionado ao nosso planeta. Essa casa é o nosso planeta. Então, o estudo da casa é o estudo do nosso planeta. Só para a gente relembrar e ficar claro, certo? Depois a gente começou a trabalhar sobre os níveis de organização biológica e ecológica. E aí eu trouxe um conceito bem basicão para vocês sobre esses dois tipos de níveis de organização. Esses dois tipos de organização, tanto a biológica quanto a ecológica. Então, um conceito que vai unir esses dois tipos de organização é: os níveis de organização sempre se iniciam da menor parte, que forma um ser vivo, até o maior conjunto de todos os seres vivos. E aí a menor parte de um ser vivo é a célula, que a gente vai falar depois. E o maior conjunto de todos os seres vivos, a biosfera, que é o nosso planeta. Formando o que nós chamamos de biosfera, obviamente, como eu já tinha dito, mais conhecido por planeta Terra. E aí como a gente começa essa classificação? Obviamente começa pela menor estrutura, começa por célula. O que é célula? Menor unidade funcional dos seres vivos. Esse esqueminha vocês já têm no caderno de vocês. Então só para a gente relembrar como funciona esse tipo de organização. E nesse início a gente está falando sobre a organização biológica. A organização biológica começa em célula, passa pelo tecido. O que é o tecido? O tecido é um conjunto de células e substâncias intercelulares. Depois nós temos os órgãos. O que são os órgãos? Os órgãos são conjuntos de tecidos. Depois nós temos os sistemas. O que são os sistemas? Sistemas são os conjuntos de órgãos, como por exemplo o sistema respiratório e circulatório que eu coloquei ali. Mas nós temos também sistema digestivo, temos o sistema endócrino, temos o sistema nervoso, e, enfim, e alguns outros. E por último nós temos o organismo. O que é o organismo? O organismo é um conjunto de sistemas, né? E o organismo também vai ser chamado pode ser chamado de indivíduo. Quando ele vai ser chamado de indivíduo? Quando a gente parar de tratar sobre a organização, quando a gente parar de tratar sobre a organização biológica e começar a tratar sobre a organização ecológica, né? Então, na organização ecológica, a gente não fala que nós temos um organismo, nós falamos que nós temos um indivíduo, certo? Então, só para a gente relembrar. E aí a gente vê como era facinho, né? Uma célula é a menor unidade funcional dos seres vivos. O próximo nível, o tecido. O que é o tecido? Um conjunto de células. O que são os órgãos? Conjunto de tecidos. O que são os sistemas? Conjunto de órgãos. O que é um organismo? Conjunto de sistemas. E por aí vai. E aí depois a gente começa a trabalhar com o início da organização ecológica, né? Que aí a gente começa aqui por indivíduo. Então o indivíduo é a base, é o primeiro nível da organização ecológica. No caso da organização ecológica, a gente chama então de indivíduo, só para ficar bem claro, e no caso da organização biológica, a gente chama de organismo, tá? Então, inicia-se com o indivíduo, e aí o próximo nível é a população. O que é a população? A população é um conjunto de indivíduos, só que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, isso tem que ficar claro, tá? Conjuntos de indivíduos de espécies diferentes nós chamamos de comunidade, que é o próximo nível da organização ecológica. Então, comunidade é um conjunto de populações dividindo o mesmo espaço, ou um conjunto de indivíduos de espécies diferentes dividindo o mesmo espaço, certo? Próximo nível que nós temos é o nosso querido ecossistema. É aqui que nós vamos parar, né? Nós estamos trabalhando sobre os ecossistemas e sobre os domínios morfoclimáticos. Então nós vamos parar por aqui. Só que eu vou terminar a organização ecológica, como vocês já sabem, para a gente ter a organização biológica e ecológica completa, e aí depois a gente volta nos ecossistemas.
O que são os ecossistemas? No caso dos ecossistemas, a gente tem uma situação diferente. No caso dos ecossistemas, a gente não tem só os seres vivos inseridos nesse nível. Nós temos também o que nós chamamos dos fatores abióticos, aquilo que não tem vida inserido e fazendo parte desse ambiente. Então, qual é o conceito de ecossistema? O conceito de ecossistema é um conjunto de fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, e abióticos, os elementos físicos e químicos, aquilo que não tem vida, e suas interações de um determinado lugar. Ou seja, em um ecossistema, você precisa ter, para você ter um ecossistema, você precisa dos fatores bióticos, aquilo que tem vida, e os fatores abióticos, aquilo que não tem vida, e eles se relacionando entre si. E por último, penúltimo, nós temos o bioma, que é um conjunto de ecossistemas, e por último, a biosfera, que é um conjunto de todos os biomas formando o planeta Terra. E aí a gente volta agora aqui no ecossistema, como eu tinha dito. E é dentro do ecossistema que nós vamos começar a falar sobre o domínio morfoclimático, que aí vocês lembram que eu expliquei o conceito de ecossistema e o conceito de domínio morfoclimático. Sobre os domínios morfoclimáticos, a gente começa a falar agora, né? Esse conceito, essa ideia de domínios morfoclimáticos foi iniciada com o geógrafo Aziz Absaber lá na década de 1970, né? E vocês devem se lembrar, eu falei dele na sala, falei que ele é de São Luís do Paraitinga, né? Uma cidade aqui da nossa região, né? E esse conceito de morfoclimáticos vem de forma morfo, a palavra morfo significa forma, e neste caso, nós estamos falando, quando nós falamos de forma, nós vamos falar de relevo, porque nós estamos falando de ambientes naturais, né? E climáticos, obviamente, vem de clima. E o que o Aziz Absaber quis explicar para a gente, propondo esse conceito de domínio morfoclimático? Ele quis explicar que o clima de uma determinada região ele vai ser influenciado pela forma, pelo relevo daquela determinada região, né? Então vamos aqui para um conceito rápido. O conjunto de elementos de um determinado ecossistema possuem relações entre si. Então, neste caso dos domínios morfoclimáticos, eles vão se diferenciar dos ecossistemas quando nós inserimos as inter-relações que os fatores abióticos e os fatores bióticos vão ter, e um influenciando no caminho do outro, um influenciando no desenvolvimento do outro, né? Nesse caso, mais especificamente, os fatores abióticos influenciando nos fatores bióticos. Ou seja, se você tem um relevo muito alto, vamos lembrar lá que eu expliquei na sala, você tem uma região muito alta, ou seja, um relevo mais acidentado, mais alto, o clima nesse local vai ser mais frio, consequentemente vai ser mais seco, e isso vai influenciar nas formas de vida que vão existir naquele local, né? Então você vai ter plantas mais baixas, plantas extremamente adaptadas a regiões com pouca água. Isso vai, a quantidade de espécies de plantas vai influenciar na quantidade de animais que existem naquele local, porque não vai ter uma quantidade muito grande de recursos disponível para esses animais sobreviverem. Então vocês começam a perceber o quanto os fatores abióticos vão influenciar nos fatores bióticos, certo? E aí nós começamos então eu passei para vocês essa explicação, né, com um detalhe dentro desse esqueminha que a gente vai ver agora. Então o relevo, quanto mais alto, mais frio, como eu tinha dito, mais baixo, mais quente. Então, obviamente, o relevo vai influenciar diretamente no clima. Então, aquilo que eu expliquei para vocês na sala de aula. Quanto mais baixo, mais quente. Caraguatatuba é muito quente. Você vai lá, tá nublado e tá quente. E quando você vai para Campos do Jordão, lá é muito frio. Então, pode estar de sol que vai estar frio. Por quê? Porque Campos do Jordão é muito mais alto do que Caraguatatuba. E isso faz com que o clima seja diferenciado, certo? O clima, então, vai influenciar na vegetação. E a vegetação por si vai influenciar na quantidade de matéria orgânica que existe disponível no solo, certo? E isso vai influenciar na qualidade do solo, né? Quanto mais matéria orgânica, solo mais fértil. Quanto menos matéria orgânica, o solo mais infértil, né? Ou seja, um solo pobre em nutrientes.
E isso vai, então, influenciar nas formas de vida que vão ocupar aquele local e, obviamente, no conjunto paisagístico, na paisagem daquele local. Lembra que eu expliquei da paisagem? Quando você chega em um determinado local e olha, aquilo tudo que você está vendo é a paisagem daquele determinado local, certo? Então, a paisagem vai ser, nesse caso, nesse esquema específico que eu passei para vocês aqui, nesse exemplo específico, a paisagem vai ser influenciada pelo relevo, que vai influenciar no clima, que consequentemente vai influenciar na vegetação, na matéria orgânica do solo e por aí vai, certo? Bom, falando agora especificamente dos domínios morfoclimáticos, a gente lembra, os domínios morfoclimáticos no Brasil são 6 e nós temos uma faixa de transição também entre esses domínios, né? Então, em verde aqui no mapa nós temos o domínio amazônico, em azul nós temos o cerrado, em laranja nós temos os mares de morro ou domínio atlântico. Aí, quando vocês lerem ou virem em algum local, mares de morro ou domínio atlântico é a mesma coisa. Tá? Em amarelo nós temos as caatingas e em vermelho as matas de araucárias. Em rosinha, bem ao sul do Brasil, aqui embaixo, nós temos as pradarias, que são os campos sulinos, né? E aqui em begezinho, né, nesse amarelinho mais claro, nós temos as faixas de transição. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre elas, né? Como a gente viu na sala de aula, a gente vai falar de cada domínio morfoclimático, especificamente sobre 4 características. Nós vamos falar sobre o clima, sobre o solo, sobre a fitofisionomia e sobre a biodiversidade de cada um. Então, a gente começando a trabalhar aqui sobre os mares de morros, né, nós temos nos mares de morros um clima quente e chuvoso, então nós temos um local propício para você ter uma floresta muito densa, né, vegetação muito densa, e depois a gente vai falar disso aqui em fitofisionomia. Nós temos um solo raso, que eu expliquei para vocês na sala de aula, que é uma característica de solo que é uma característica de solo jovem, né? Então, no processo de formação do solo, esse solo começou a ser formado há pouco tempo no período geológico, né? Então, é um solo raso. Pobre em nutrientes, então se você tira toda a vegetação daquele local, vai ser um solo pobre em nutrientes, com pouca matéria orgânica. Um solo úmido e com muita serapilheira na superfície. Quem lembra aí o que é serapilheira? Serapilheira é o conjunto de folhas e galhos e animais mortos na superfície do solo, né? Essas folhas, esses galhos, esses animais mortos, eles vão entrar em processo de decomposição e os nutrientes que fazem parte do corpo desses seres vivos vão passar para o solo, fazendo com que esse solo ele deixe de ser pobre em nutrientes e passe a ser um solo fértil, um solo rico em matéria orgânica. Em relação à fitofisionomia, como eu já tinha dito, por conta do clima, que é quente e chuvoso, nós temos uma fitofisionomia formada por árvores muito altas, né? E árvores muito próximas uma da outra, o que traz essa característica de vegetação densa, de floresta densa, certo? Depois, nós, obviamente, por ser um clima, ter um clima quente e chuvoso, obviamente a floresta, né, a região, a fitofisionomia daquele local vai ser de uma floresta densa e úmida, certo? E com pouca entrada de luz. Por que pouca entrada de luz? Porque a copa das árvores vai fazer com que a luz fique retida no dossel, lembra do dossel que eu falei? Na parte superior das árvores, e esse dossel, essas copas filtram essa luz, fazendo com que essa luz não chegue ao solo, né? Então você tem pouca entrada de luz. E em relação à biodiversidade, é um dos domínios, um dos ecossistemas mais ricos, mais biodiversos do planeta, né? Por conta de ter uma riqueza de habitats muito grande, né? Você tem uma riqueza de ecossistemas dentro desse domínio morfoclimático muito grande, né? Isso faz com que você tenha uma ampla diversidade de espécies, tanto de plantas como de animais, como de fungos, como de outros micro-organismos, enfim, certo?
Então, como eu já disse, uma das maiores diversidades de plantas e animais do planeta, com também uma grande quantidade de espécies endêmicas. E aí, quem lembra o que são espécies endêmicas? São aquelas espécies que só existem naquele determinado local. Não tem em nenhum outro local do planeta, certo? Agora umas imagens para gente só para a gente ilustrar, né, o que são os domínios mares de morros, né? Então aqui nós temos uma floresta densa com uma cachoeira ao fundo, demonstrando a grande quantidade de água que é produzida nessas florestas, ou seja, uma floresta muito úmida, né? Mais uma imagem que mostra a densidade dessa floresta, como é formada por árvores, né? Geralmente indivíduos arbóreos, né? Por árvores, e como essas árvores estão unidas, como elas estão próximas, né? Depois nós temos aqui mais uma imagem mostrando a umidade da floresta, a quantidade de água que é produzida no interior dessa floresta, e aqui uma imagem que mostra por que esse domínio recebe o nome de mares de morros, né? Você consegue perceber aqui nessa imagem a ondulação sendo formada pelos pequenos morrículos, montículos de relevo que existe nesse local. Por isso o nome mares de morros. Quando você olha a paisagem de um determinado ângulo, você consegue perceber esses montículos elevados, né, esses morros elevados, dando esse panorama, essa ideia como se fosse um mar, uma grande extensão de pequenos morros, certo? Bom, depois do domínio Atlântico, os mares de morros, nós vamos entrar no domínio morfoclimático amazônico, né? O domínio morfoclimático amazônico ele é bastante parecido com o domínio atlântico, tá? Sobretudo por conta do clima, né? Apesar do domínio morfoclimático amazônico ter um calor mais intenso, ter uma temperatura mais alta, por conta de estar mais próximo da linha do Equador, né? Isso eu expliquei para vocês na sala de aula, mas as características são bastante parecidas. E a gente vai ver isso agora. Então nós temos aqui no clima, nós temos uma região com calor intenso, com chuvas abundantes, então chove a todo momento no domínio morfoclimático amazônico, certo? O solo também é um solo pobre em nutrientes, porém é um solo rico em matéria orgânica em decomposição, assim como é o caso dos mares de morros, por conta da serapilheira que está sobre a superfície do solo, né? Aquele acúmulo de folhas, galhos e animais mortos que eu tinha explicado para vocês. Fitofisionomia a fitofisionomia, quando você observa, ela se aparenta como densa, né? Ou seja, grandes árvores em um pequeno espaço, né? A floresta úmida, obviamente, isso determinado aqui pelo clima, né? E também com pouca entrada de luz. Né? Então você tem árvores muito altas que filtram essa luz e não deixam essa luz chegar ao solo. Né? E aí depois a gente vai ver, pessoal, o que essa pouca entrada de luz vai influenciar, sobretudo na qualidade do solo. Tá? Quando a gente estiver falando lá de caatinga e cerrado, a gente vai falar um pouco sobre como essa entrada de luz vai influenciar, sobretudo na qualidade do solo desses domínios. Tá certo? E uma grande diversidade de animais e plantas. Né? Lembrando que a floresta amazônica, que é uma coisa diferente do domínio morfoclimático amazônico, mas ela está inserida dentro do domínio morfoclimático amazônico, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Então, obviamente, você vai ter lá uma grande diversidade de animais e plantas. Algumas imagens também para ilustrar esse domínio. Né? Aqui você tem a floresta densa, como eu falei, extremamente cortadas por leitos de rios e córregos, né? Árvores muito altas, né? Então aqui a gente está vendo uma imagem quase de cima da floresta, e aqui no cantinho, como eu mostrei para vocês na sala, nós temos o tronco, né? O galho de uma árvore aqui, né? Ou seja, essa imagem foi feita de cima de uma árvore, então percebam a altitude que essas árvores atingem, né? Mais uma imagem para mostrar, isso aqui tudo é floresta, tá? Às vezes a gente mostra, a pessoa, vocês veem de longe na aula, porque está passando os slides no quadro, vocês acham que é água, enfim, não é a floresta amazônica,
tá certo? E uma imagem para demonstrar o tamanho das árvores, né? São árvores muito grandes, chegando facilmente a 50 metros de altura, certo? Bom, passando para o domínio morfoclimático do cerrado, novamente falando sobre clima, solo, fitofisionomia e biodiversidade, né? Nós temos agora no cerrado algumas diferenças para os domínios morfoclimáticos dos mares de morros e para o domínio morfoclimático amazônico. Então nós temos aqui o verão chuvoso, mas nós temos um inverno seco, né? E isso vai influenciar no restante das nossas características, né? Nós temos também um solo raso, pobre em nutrientes, geralmente um solo pedregoso e com pouca disponibilidade de matéria orgânica. Então, diferentemente do domínio morfoclimático amazônico e dos mares de morros, aqui nós temos pouca matéria orgânica no solo, certo? A fitofisionomia é caracterizada por poucas árvores, e aqui eu coloquei esse 15, o pessoal ficou falando, poucas árvores, são 15 árvores? Não, poucas árvores com até 15 metros de altura, né? Eu deveria ter colocado um Mzinho aqui, mas enfim, já fica explicado. São poucas árvores com até 15 metros de altura, né? São árvores que perdem as folhas no inverno, e se elas perdem as folhas no inverno, elas não podem mais filtrar a luz. Então, é uma região onde nós temos uma grande quantidade de entrada de luz, igual a gente está vendo aqui embaixo, certo? E isso vai influenciar nessa questão do solo ser pobre em nutrientes e ter pouca disponibilidade de matéria orgânica. Porque as poucas folhas que existem nas árvores, né, e galhos, quando eles caem, eles não conseguem se decompor da maneira adequada para você ter uma grande quantidade de nutrientes disponível para o solo. Tá? Biodiversidade. Maior diversidade de plantas e animais em savanas do planeta. Então você tem no cerrado uma característica muito diferente das florestas úmidas, igual a amazônica e a atlântica. Né? Você tem uma savana, né? Essa savana é bastante parecida com as savanas africanas, depois eu vou mostrar algumas imagens, vocês já viram na sala também. Né? E essas savanas, no caso do cerrado, é a savana que tem a maior diversidade de plantas e animais do planeta. E uma grande diversidade de espécies endêmicas, assim como nós vimos lá nos mares de morros, lembrando que o endemismo é a condição de uma espécie existir só em um determinado local, certo? Então aqui nós temos agora as imagens, né, do domínio do cerrado. Então a gente já começa a perceber, olha a diferença que tem do domínio do cerrado para o domínio amazônico e atlântico. Né? Então você tem árvores aqui com o tronco retorcido. Eu acho que eu esqueci de falar aqui sobre eles quando eu estava falando da entrada de luz, o cromo caiu, eu esqueci de falar. Mas as árvores, né, a fitofisionomia ainda do cerrado, ela é formada por árvores extremamente adaptadas a essa condição de solo seco e pedregoso. Então nós temos árvores com troncos retorcidos, cascas grossas e folhas espessas. Essas adaptações, elas têm o objetivo de segurar a maior quantidade de água no interior dessas plantas, né, desses seres vivos. Porque você tem pouquíssima água nesses ambientes, né, água que fica disponível para as plantas, né, durante um longo período de tempo. Então esses troncos retorcidos, as cascas grossas e as folhas espessas fazem com que essa água fique mais tempo no interior dessas plantas. O solo coberto por gramíneas, né, então nós temos poucas árvores, percebam como eu tinha falado, muita entrada de luz. Então olha aqui, ó, um local de solo descoberto, você consegue perceber que a luminosidade está chegando até o solo, certo? Essa daqui é uma outra região de cerrado, uma outra característica de cerrado, a gente chama de cerradão, tá? Você consegue perceber as plantas, né, com uma altitude mais parecida, né? Você não tem muitas árvores, você tem mais arbustos e também o solo completamente coberto por gramíneas. E essa é uma outra imagem ainda que a gente chama de campo sujo, né? Um ecossistema do cerrado que é chamado de campo sujo. Então você tem o solo recoberto por gramíneas, árvores e arbustos distantes um dos outros, né? E com um tamanho muito
com um tamanho não muito elevado, né? Aqui nesse caso chegando até 7, 8 metros de altura. Beleza? E aí o domínio morfoclimático das caatingas, e foi aqui que nós paramos, né? O domínio morfoclimático das caatingas, ele é formado por um clima semiárido com pouca chuva e altas temperaturas. É a primeira vez que a gente ouve falar de semiárido. O que significa semiárido? Clima quase desértico. Então você tem um clima de deserto árido, um clima semiárido é quase um clima de um deserto, tá? Com pouca chuva e altas temperaturas, né? Então você vai ter uma região muito seca, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então nós temos aqui um solo raso, nós temos solo pobre em nutrientes, geralmente pedregoso, então até aqui características muito parecidas com as características do cerrado. E nós temos na Caatinga o que nós chamamos de rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que no período de chuvas eles possuem água, né? O leito dele vai ser um leito cheio de água, vai correr o rio por ali. E no período de seca, onde você não tem chuva, né? Esse rio ele seca completamente, ele desaparece completamente, certo? E aí, em contraponto aos rios intermitentes, no cerrado, no domínio amazônico e no domínio dos mares de morros, nós temos os rios que nós chamamos de rios perenes, que são aqueles rios que correm o ano todo, certo? Bom, em relação à fitofisionomia, nós temos também poucas árvores, assim como no cerrado. Nós temos a perda de folhas dessas árvores, o que vai dar a característica de mata branca, o que vai dar o nome a este domínio morfoclimático. Eu expliquei para vocês na sala, né? Que Ka significa mata e Tinga significa branco em tupi. Então Caatinga significa mata branca, né? E depois eu vou mostrar umas imagens quando essas árvores perdem as folhas, por que elas ficam com essa característica esbranquiçada, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho nas imagens. Também temos árvores com troncos retorcidos, ou seja, adaptações para o clima extremamente seco, cascas grossas, folhas espessas ou espinhosas. Aqui nós temos muita formação de cactos. E aí, só relembrando, os espinhos dos cactos são também folhas, né? São folhas adaptadas para perder o mínimo possível de água para o ambiente, porque é muito quente nessa região. E também um domínio com muita entrada de luz, muita quantidade de luz chegando até o solo. E aí, obviamente, você vai ter um solo pobre em nutrientes, como eu tinha discutido no domínio do cerrado. Você tem pouca serapilheira, pouca disponibilidade de matéria orgânica na superfície do solo. A biodiversidade é formada por uma grande diversidade de espécies, animais e plantas que são especificamente adaptados ao ambiente, né? E aqui eu trouxe dois exemplos do mandacaru e do juazeiro, são duas plantas, eu falei disso para vocês na sala de aula, né? E eu trouxe algumas imagens também do mandacaru e do juazeiro, vou mostrar para vocês, além de mamíferos que existem na Caatinga. Então nós estamos vendo aqui uma imagem característica desse domínio, né? A gente consegue ver essas árvores muito finas, com os troncos retorcidos, né? E aí aqui nós temos a característica, né? A principal característica que dá a esse nome para o domínio, esse nome Caatinga, mata branca, né? Por quê? Porque o tronco dessas árvores são troncos esbranquiçados, possuem uma coloração esbranquiçada, certo? E aí o que acontece? Quando as folhas dessas árvores caem, esses troncos ficam aparentes, certo? Dando essa aparência de muita sequidão, muita secura, que realmente é, né? E dando esse aspecto esbranquiçado à floresta. Por isso, Caatinga. Aqui na superfície do solo você consegue ver a serapilheira se formando. Só que essa serapilheira ela não consegue disponibilizar matéria orgânica suficiente para o solo. Por quê? Porque você tem um solo muito seco. E aí a gente entra de novo naquelas questões da decomposição pelos seres decompositores, fungos e bactérias, né? Eles não conseguem decompor se você não tiver um mínimo de umidade. E aqui é uma outra imagem que a gente chama de Caatinga verde, é uma imagem que foi tirada em um período de chuvas, né? Então essa imagem que a gente viu aqui anteriormente
né? Quando você está em um período de chuva, ela se transforma e fica dessa maneira, fica bastante interessante, bastante bonito, né? Com árvores com folhagem muito, muito verde, um verde muito intenso, e fica realmente muito bonito, nem parece que é o mesmo ambiente, né? Mais uma imagem mostrando porque é chamado de caatinga, né? As árvores com troncos retorcidos, com troncos esbranquiçados por conta do clima semiárido, como eu já tinha explicado para vocês. Esse animalzinho eu mostrei para vocês em sala de aula, ele é chamado de mocó. Quem é aí, perguntar para o pai e para a mãe aí se já viu o programa do Didi Mocó, né? O mocó é um animalzinho, é esse animalzinho aqui. Ele só existe na Caatinga, é um animal endêmico, é um roedor, e ele se alimenta do tronco, das cascas das árvores quando falta os alimentos. E aí a gente consegue ver nessa coloração também esbranquiçada do pelo dele, é uma característica que a gente chama de mimetismo, né, nos animais. Eles adquirem essa coloração com o tempo, né, através de milhares e milhares de anos de adaptação, né, para que eles se camuflem na paisagem. Então você tem troncos brancos, a pelagem dos animais também vai sempre tender a essa pelagem branca, quando nós estamos tratando de mamíferos, obviamente, né? Esse cacto aqui é um mandacaru, tá? É uma planta extremamente adaptada a essa condição do semiárido. E aqui nós temos o juazeiro, que é uma planta que ela fica sempre verde. Se você olha uma paisagem de caatinga, tá tudo branco e tem uma planta verde, é quase certeza de ser um juazeiro, certo? Eu nunca comi, mas dizem que dá um fruto bastante saboroso. Bom, partindo então da caatinga, agora nós entramos nas pradarias, né? Bom, as pradarias, elas são, o clima das pradarias o clima das pradarias é classificado por temperaturas amenas, ou seja, temperaturas mais baixas, estações do ano bem definidas. Então você tem no verão faz calor, no inverno faz frio, na primavera você tem flores e no outono você tem os frutos, né? Você tem chuvas distribuídas ao longo do ano, bem distribuídas, né? Então não é igual a Caatinga, por exemplo, que você tem um ano chove muito, no outro ano não chove nada, fica 2, 3 anos sem chover nada, com chuvas locais, sem grandes impactos ao domínio, né? Então você tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, então chove o ano todo. O solo é um solo profundo, então é um solo antigo, né? Um solo formado há muitos milhares de anos, né? Um solo rico em nutrientes, ele é naturalmente rico em nutrientes. Um solo que pode ser alagado em algumas regiões, e essas regiões nós damos o nome de para essas regiões nós damos o nome de banhado, né? A fitofisionomia também é muito diferente dos outros domínios morfoclimáticos que nós já vimos, né? É basicamente formado por gramíneas e arbustos, raramente você tem árvores. Quando você tem árvores, vai ser nas matas ciliares ou capões isolados, né, de floresta, e é uma região com muita entrada de luz. Só que, por você ter um solo profundo e já naturalmente rico em nutrientes, essa muita entrada de luz e, obviamente, um clima também ameno, essa elevada entrada de luz não vai fazer muita diferença nos processos de formação desse solo. A biodiversidade é extremamente impactada pela agricultura e pela pecuária. Isso é uma característica que eu expliquei para vocês na sala de aula, para quem já viu, né? Para quem não viu eu explico agora, né? A região sul do Brasil, onde está presente o domínio das pradarias, é uma região historicamente muito degradada. Desde o início da colonização do nosso país é uma região, por ser naturalmente campo, né? Então você não precisava ter que desmatar o local para você produzir alimento ou para você colocar cabeças de gado, né? Então, por você já ter um local naturalmente formado por campos, né, você tem uma região que foi, desde o início da colonização do nosso país, muito impactado por essas atividades, sobretudo relacionadas à agricultura e à pecuária, né? Então, aqui, por conta
Provavelmente desses impactos você tem uma baixa diversidade de espécies, tanto de plantas quanto de animais, e também um baixo nível de endemismo. Então a maioria das espécies que existem nesse local, agora falando de espécies de animais, ou são espécies que existem em outros domínios morfoclimáticos, ou são espécies migratórias, estão apenas passando por ali, né, tendo esses banhados, esses capões como locais de descanso, para ir para outras regiões, certo? Algumas imagens, como eu disse para vocês, por ser um local muito impactado pela ação do homem, pela ação antrópica, é muito difícil você encontrar uma imagem que você não tenha algum tipo de intervenção humana. Então aqui a gente vê o gado lá no fundo, né? Aqui você vê carneiros, aqui ovinos, aqui no cantinho da imagem. Nessa outra imagem aqui representando os capões que eu tinha falado, tem uma fazenda aqui embaixo. Então é muito difícil você conseguir uma imagem que tenha apenas o ambiente natural como encontraram aqui os nossos colonizadores lá por volta de 1600, quando eles chegaram ao Rio Grande do Sul. Aqui nessa imagem, eu esqueci de falar e é bacana, a gente tem uma região alagadiça, né? Nós temos uma região de chaco aqui, solo muito encharcado, né? Aqui nós temos os arbustos representados, né? E os capões, como eu tinha dito, algumas árvores lá ao fundo, né? Aqui algumas árvores plantadas, né? Eucalipto, que não é nativo do Brasil e nem da região, certo? Bom, pradarias é isso. Passando para as araucárias, pessoal, só para a gente conversar melhor com vocês sobre o que a gente está fazendo também, de novo, é o seguinte, eu estou passando bastante rápido, mas depois vocês podem ir passo e para pegar todas as orientações direitinho, tá? Para a gente poder fazer a nossa atividade depois, tá certo? Mas não se preocupem com isso, tá ficando bem explicado, só que eu estou explicando rápido, depois vocês vão passo e para se perder alguma coisa conseguir pegar de novo, tá certo? Então vamos agora para o domínio morfoclimático das araucárias. O domínio morfoclimático das araucárias ele é muito característico, muito parecido com o domínio morfoclimático atlântico, né? Até porque quando você pega o bioma da Mata Atlântica, o domínio morfoclimático das araucárias ele está inserido dentro do bioma da Mata Atlântica. Então as características são bem parecidas, né? A única diferença, assim, muito abrupta em relação ao domínio dos mares de morros, do domínio atlântico, é a questão da altitude, que vai influenciar nas temperaturas. Então você tem um clima com temperaturas amenas, porque a região do domínio morfoclimático das araucárias é uma região de elevada altitude, né? Acima dos 800 metros, atingindo aí até 1.800, 1.900 metros de altitude. Nesse domínio nós temos um clima com estações do ano bem definidas e chuvas também bem distribuídas ao longo do ano. Nós temos um solo profundo, ou seja, um solo também antigo, e um solo rico em nutrientes. A fitofisionomia é formada predominantemente por árvores, e neste caso pelas araucárias, né, que dão o nome do domínio, né, do domínio das araucárias. As araucárias, né, só para a gente relembrar, são pinheiros, né, que produzem o pinhão. Quem já foi aí em Campos do Jordão, Minas, aqui na Serra da Mantiqueira sabe bem do que eu estou falando. Mas depois eu vou mostrar algumas imagens, tá? Existe também a presença de arbustos e gramíneas embaixo, né, abaixo do dossel das araucárias, e é um domínio com pouca entrada de luz, porque as araucárias, que são as árvores mais altas, elas acabam filtrando toda essa luz, como eu já tinha explicado lá no domínio dos mares de morros. A biodiversidade é uma biodiversidade similar aos dos mares de morros, né? Como eu disse para vocês, o domínio morfoclimático das araucárias ele está inserido dentro do bioma atlântico. Então, ele está inserido no bioma atlântico. Então, a biodiversidade vai ser similar. Obviamente que a gente tem algumas espécies de animais que vão ser beneficiadas no domínio morfoclimático das araucárias. Algumas espécies de aves, sobretudo, que se alimentam do pinhão, né? Existe uma espécie aí de ave que só existe onde tem araucária. É um passarinho bem pequenininho assim, se chama grimpeiro. Depois vocês procuram no Google, tá? É uma espécie específica
que só existe, é endêmica do domínio, morfoclimático das araucárias. Então, para vocês saberem do que eu estou falando, as araucárias são essas árvores. Quem já foi aqui na Serra da Mantiqueira, quem tem parente em Minas, quem já foi em Campo do Jordão, conhece muito bem essas árvores. Essas árvores, elas possuem uma presença muito forte na Serra da Mantiqueira. Né? Aqui uma característica bem interessante das matas de araucárias, né? Então, aquilo que eu já tinha dito, o dossel da floresta sendo formado pela copa das araucárias, e abaixo, no que nós podemos chamar de subbosque, aqui nós temos os arbustos e as árvores, né? E as gramíneas também. Aqui mais uma imagem retratando, agora com uma qualidade menor, porque é uma foto mais antiga, mas retratando a mesma característica que nós vimos aqui. O dossel formado pelas araucárias e os arbustos, árvores e gramíneas abaixo do nível dessas árvores. E aí, pessoal, a gente entra para falar sobre as faixas de transição. Nós já falamos sobre os 6 domínios morfoclimáticos agora, e nós vamos falar sobre as faixas de transição. Especificamente nesse caso, nós vamos falar sobre o Pantanal. O Pantanal, que é um bioma brasileiro, mas ele não está inserido em nenhum outro domínio morfoclimático. Por quê? Porque ele possui características de vários domínios morfoclimáticos diferentes. E é por isso que ele é denominado de faixa de transição. Para quem lembra o que eu expliquei sobre faixas de transição na sala de aula, a faixa de transição é uma região do país, uma região do nosso país que possui, né, possui características de diferentes domínios. Né? No caso do Pantanal, vamos ver aqui as características. Nós temos um verão úmido e quente e invernos secos e frios, com estações que regulam os níveis dos rios, com cheias e vazantes. Então, quando você tem muita chuva, né, os rios que são muito presentes, né, lá no Pantanal, eles se enchem, alagam toda a região do Pantanal, ou grande parte, que o Pantanal é uma grande planície, depois vou mostrar a imagem para vocês, né? E nessa planície, essa planície fica toda alagada durante um determinado período do ano, e aí depois, quando vem o inverno, com o inverno seco, para de chover, você tem as vazantes, você tem essa planície se escoando toda essa água que foi acumulada durante o verão quente e úmido, né? E essa água voltando para as calhas dos rios novamente. Bom, o solo, nós temos uma característica do solo geralmente pouco permeável, né, por ser um solo muito úmido, e um solo com variação de fertilidade. Então tem regiões que é um solo fértil, tem regiões que ele vai ser um solo com uma baixa fertilidade, né, um solo mais infértil. A fitofisionomia é predominantemente formada por árvores, né? Também com a presença de arbustos e gramíneas e com moderada entrada de luz. Porque assim como nós vimos nas pradarias, a faixa de transição onde se encontra o Pantanal, ele também é formado por capões. Então você tem capões de floresta densa e capões de áreas mais abertas. Então você tem uma moderada entrada de luz nesse ambiente. E a biodiversidade é caracterizada pela ocorrência de espécies de outros biomas, obviamente porque é uma faixa de transição, sobretudo dos biomas amazônico, do bioma atlântico, do domínio dos mares de morros, e também do cerrado, certo? E como eu já tinha falado, por isso esse bioma, né, o Pantanal, né, ele é caracterizado como uma faixa de transição, ele não se enquadra em nenhum outro domínio morfoclimático, certo? Então aqui agora algumas imagens bem bacanas do Pantanal aí. Então, como a gente consegue ver, como eu já tinha falado, né, aqui nós temos uma planície, né, uma planície alagada, então a gente não consegue ver desníveis de relevo como montanhas, morros, enfim, né, e colinas. A gente tem grandes planícies que vão ser alagadas ao longo do ano. Olha só mais uma foto exemplificando isso, né, das planícies alagadas. Aqui nós temos árvores, capões, olha só, capões de floresta, capões de matas mais fechadas e regiões totalmente tomadas por gramíneas, que são as regiões mais baixas. Nós temos
as nossas matas bastante fechadas, né, a floresta bastante densa, como eu já tinha explicado para vocês, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos. Então, do que nós já falamos? Já falamos dos nossos 6 domínios morfoclimáticos, já falamos das nossas faixas de transição, o que são, e eu dei um exemplo. Do que são as faixas de transição. E agora nós vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos. Então, nós já tínhamos falado dos domínios morfoclimáticos, falamos dos nossos 6 domínios morfoclimáticos, falamos do Pantanal, que está dentro de uma faixa de transição, eu expliquei para vocês o que são as faixas de transição, e agora a gente vai falar especificamente de alguns ecossistemas, né? E a gente vai começar a trabalhar os ecossistemas aquáticos, né? Os ecossistemas aquáticos, eles são divididos em 2 tipos, os ecossistemas aquáticos de água doce e os ecossistemas aquáticos marinhos, certo? Os ecossistemas aquáticos de água doce, a gente vai falar primeiramente sobre eles. Os ecossistemas aquáticos de água doce, eles são divididos em 2 também. Quais são eles? Os ecossistemas lênticos e os ecossistemas lóticos. O que são os ecossistemas lênticos? Os ecossistemas lênticos são aqueles ecossistemas de água doce parada, como por exemplo os lagos e as lagoas. E aqui tem uma imagenzinha para a gente exemplificar bem isso. Os ecossistemas aquáticos de água doce lóticos são aqueles ecossistemas aquáticos de água doce corrente, como por exemplo os rios, riachos, cachoeiras, córregos, enfim, certo? E aqui também uma imagem para a gente exemplificar. E aí agora partindo para os ecossistemas aquáticos marinhos, nós temos, obviamente, os ecossistemas aquáticos marinhos, os ecossistemas de água salgada. E quais são esses ecossistemas? Os ecossistemas, os mares e os oceanos. E aqui uma imagenzinha também do que seria um ecossistema marinho de água salgada relacionado aos mares, né? Aqui uma região de corais, né? De uma grande quantidade, uma grande diversidade de vida marinha, né? Então corais com alguns peixes, enfim, além dos micro-organismos também, que é sempre bom lembrar. A gente nunca deve se esquecer deles, certo? Partindo dos ecossistemas aquáticos, nós vamos falar de um ecossistema costeiro, que são os manguezais, né? E a gente começa a falar sobre onde esses manguezais são encontrados. Esses manguezais, depois eu vou mostrar um mapinha para vocês, eles são encontrados geralmente em regiões tropicais, né? O que são regiões tropicais? São regiões que estão entre os trópicos, né? Então você tem o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, depois eu mostro para vocês no mapa, e entre esses 2 trópicos nós temos a região tropical, né? E é onde ocorre a maior quantidade dos manguezais. Os manguezais, eles, como eu já tinha dito, são ecossistemas costeiros, então eles vão existir, né? Eles vão estar presentes ao litoral dos continentes, né? Geralmente aonde existe um encontro de rios com os oceanos, certo? Então a água que vai banhar esse ecossistema não é uma água nem salgada e nem uma água doce. É a mistura das duas. A gente fala que é uma água salobra, tá? E no Brasil, os manguezais podem ser encontrados desde o Amapá até o litoral de Santa Catarina. Tá? Não é abaixo de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ali Uruguai, Argentina, não tem mais os manguezais, porque já sai da nossa região tropical, e aí aqui eu vou mostrar para vocês. Então o que eu tinha dito, né? Trópico de Câncer aqui em cima, ao sul trópico de Capricórnio, e todas essas regiões que nós temos esse verdinho na costa dos países, aqui no México, aqui no Equador, aqui no oeste da América do Sul, aqui no Brasil todo, na África, aqui na costa oeste da África, na costa leste da África, em Madagascar, aqui em grande parte da Ásia e Oceania. Todas essas manchas em verde são regiões aonde nós temos os manguezais. E como eu tinha dito para vocês, aqui no Brasil
né, desde aqui do Amapá até a costa de Santa Catarina, nós temos os manguezais muito bem desenvolvidos, certo? Quais são as principais características dos manguezais? Bom, são regiões alagadiças com solo lamacento, né? E isso é bem interessante da gente entender. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês verem como que é essa região alagadiça com solo lamacento, né? Como eu já tinha falado, é uma região de água salobra, onde você tem um encontro de rios com o oceano, com os mares. Então a água não é nem salgada e nem doce. Nos manguezais existem animais e plantas extremamente adaptados, sobretudo as plantas, e depois eu vou mostrar para vocês umas imagens das plantas, como elas possuem uma característica muito diferente das outras árvores ou outras plantas que existem em regiões mais secas, certo? É uma região de riquíssima biodiversidade, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês também. E também os manguezais são muito utilizados como fonte de renda pelas pessoas que nós chamamos de ribeirinhos ou pelos caiçaras, que são aqueles que moram ao longo da costa dos países, sobretudo no Brasil. Então nós temos como fonte de renda, sobretudo, a caça e a coleta de alguns mariscos e caranguejos. Sobretudo o caranguejo-açu. Tem até uma imagem que eu vou mostrar para vocês bem bacana de uma pessoa fazendo essa coleta nesse solo lamacento. Então, uma grande fonte de renda, tá? Esses caranguejos são grande fonte de renda para essas pessoas. E aí eu vou mostrar uma imagem deles fazendo a coleta desses caranguejos. Tá? Então vamos lá. Olha só como eu falei para vocês das árvores extremamente adaptadas. Dê uma olhada nas raízes dessas árvores. Olha isso. Olha como são diferentes, né? Elas possuem essa característica para conseguir se fixar nesse solo lamacento. Aqui atrás a gente tem, ó, o solo aqui, ó, mostrando, bem descoberto, mostrando como é lamacento. Então essas raízes, elas precisam ter essa característica, essas raízes muito grandes, para conseguir se fixar nesse solo, né? Aqui, deixa eu só apagar aqui o que eu fiz. Aqui do lado, alguns exemplos de animais que vivem, né, nos manguezais. Né? Aqui nós temos o guará vermelho, que é uma espécie que... O guará vermelho e o martim pescador, né, que são espécies de aves que sobrevivem da pesca. Né? Então é uma região onde nós temos muitos peixes, e aí nós estamos vendo aqui na imagem ao lado. Né? Aqui as raízes das árvores descendo por dentro da água até atingir o solo no fundo, o leito, a costa do manguezal, né? Para conseguir se fixar. E aqui embaixo um exemplo de mamífero, né? Aqui nós temos uma ariranha, e aqui o caranguejo que eu tinha falado para vocês, que é muito utilizado como fonte de renda e alimento para essas pessoas. E aqui nós estamos vendo uma dessas pessoas que sobrevivem da coleta desses caranguejos, né? Que utilizam da coleta desses caranguejos para sua sobrevivência, ou para vender, ou para comercializar, ou para consumo próprio. Né? E eles fazem dessa maneira mesmo. Eles entram nesse solo lamacento, identificam aonde o caranguejo se encontra e colocam o braço na lama, o braço dele descendo aqui, até encontrar o caranguejo, pega o caranguejo e leva para consumir ou para vender. Certo, pessoal? Bom, eu acho que é isso, tá? É todo o conteúdo que a gente tinha que ver sobre os domínios morfoclimáticos e ecossistemas brasileiros, tá? Tem mais algumas coisas que a gente poderia falar, mas para não ficar muito longo, muito cansativo para vocês fazerem atividade, então a gente já para por aqui. Eu não sei nem com quanto tempo a gente já está de vídeo, mas depois eu vejo. Bom, aqui o meu agradecimento para vocês. Aqui embaixo o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tiver acesso à internet, obviamente, quiser entrar em contato, aqui está o meu e-mail. É só mandar para mim que eu estou online sempre e já respondo rapidamente para vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, boa sorte aí com as atividades e que a gente possa se ver em breve. Abraço a todos. Tchau.